E aí, minha gente bonita e maravilhosa, estamos aqui no primeiro vídeo efetivo aqui de conteúdo nesse canal maravilhoso com o tema Como gabaritar direito administrativo na prova de primeira fase do exame 39. Nós sabemos que temos 5 questões em direito administrativo e eu quero que vocês gabaritem essas 5 questões. Então, qual vai ser a ideia aqui dessa nossa aula? Porque sim, é uma aula, tá? Eu vou trazer aqui para vocês os temas que vocês não podem ir para a prova sem saber. É claro que, e aí aproveito para relembrar vocês que na semana que vem nós teremos uma semana de revisão, onde eu vou aprofundar mais esses temas que eu vou trazer aqui para vocês e vou adicionar mais alguns outros temas. Os temas trazidos aqui hoje, nessa aula, são os temas que vocês não podem deixar de saber para a prova de primeira fase. Porque são, ora, recorrentes, ora, importantes, ora, faz tempo que não cobra. Então, eu junto tudo isso, né? Porque não basta só, né, nós estudarmos sempre aqueles que são os recorrentes. Porque um ou outro, a FGV inova, e nós vimos com o exame 38 que a FGV inovou bastante. Então, se formos levar por essa linha, vamos esperar a inovação também agora no 39. Embora direito administrativo tenha permanecido num tom legalzinho. Pelo menos a 38 foi melhor do que a do 37, tá? Então, trouxe aqui para vocês alguns temas bem relevantes. Vai ser muito legal esse encontro aqui. Peço que você fique até o final. Se você tá aqui até agora, olha como eu tô blogueira, eu fico besta toda vez. Se inscreva aqui embaixo, aperta o joinha, ativa as notificações do vídeo para você ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. Faz teu comentário, compartilha com os teus amigos. E aí, tô boa? Afiada? Vamos embora? Vamos estudar? Vamos dar uma olhada nos temas mais importantes? Vamos lá. Ó, primeiro tema, não poderia deixar de falar dele, né? Improbidade administrativa. A improbidade administrativa é sempre cobrada na prova de primeira fase do exame de ordem e na segunda fase também, lembrando, né? Se você escolheu a segunda fase em direito administrativo, vem pra cá comigo. Vem pro time VDC, tá? Nós teremos aí a nossa turma 1 maravilhosa, iniciando já no dia 20, pós-prova de primeira fase. Mas eu sei que agora você só quer pensar na primeira. Mas lembra de mim, você fica comigo aqui na mente. Rapaz, a professora Cecília, ADM, vou embora fazer com ela. Venha para o time VDC, time maravilhoso de pessoas que realmente estudam, estão juntas num único propósito, inclusive comigo, que eu entro no propósito junto com vocês, tá? Voltando, vamos lá. Improbidade administrativa. Eu trouxe aqui para vocês o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 8429, que é a nossa lei de improbidade administrativa. Professora, por quê? Porque esse artigo sofreu uma alteração, nossa, substancial, mas muito importante. Com o advento da 14.230 de 2021, nós tivemos uma supressão muito importante na LIA, na nossa Lei de Improbidade Administrativa. Essa supressão é a culpa. Não existe mais culpa quando nós falamos de ato de improbidade administrativa. Esquece, morreu. Ah, professora, mas a exceção não tem. Não tem exceção, não tem nada. Acabou, morreu. Esquece culpa. Não existe mais culpa no âmbito da improbidade administrativa. Eu preciso de dolo. Eu preciso que a conduta tenha sido praticada com dolo. São atos dolosos, condutas dolosas. Morreu a culpa. Ah, professor, é só isso? É só isso. É só isso. Não tem mais jeito. É só isso. E o que é que isso aqui significa? Significa que você consegue gabaritar qualquer questão relacionada à improbidade administrativa que traga a culpa. O caso concreto fala que Joãozinho, culposamente, liberou verba pública. E aí traz, né, na situação do caso concreto, são 4, A, B, C e D, traz lá A, B e C, dizendo que Joãozinho incorre em enriquecimento ilícito, letra B, dano ao erário, letra C, contra os princípios da administração pública. E a letra D diz que Joãozinho não praticou ato de improbidade administrativa. Matou a questão. Qual a resposta, gente? Letra D. Joãozinho não praticou ato de improbidade administrativa. Por quê? Porque foi culposo. Ah, professora, mas estava igualzinho ao artigo 9º, inciso 1 da 8429, igualzinho a um ato, né, que causaria um enriquecimento ilícito? Pode ser que esteja igualzinho, mas se tem culpa, já era. Não tem como. Para de questionar, não tem como. Tem que ter dolo,
tá? Então, as condutas precisam ser dolosas. E aí, o caso concreto precisa trazer que houve dolo na conduta de Joãozinho. Havendo culpa, ele não praticou improbidade. Não significa que ele não vai ser responsabilizado nas outras esferas, mas improbidade ele não praticou, conforme o nosso artigo 1º, parágrafo 1º da 8429. Inclusive, o parágrafo 2º diz, né, pra gente que o dolo é a vontade livre e consciente do resultado ilícito de praticar. Eu quero, eu sei o que eu tô fazendo. Essa é a ideia do dolo. Beleza? Primeiro ponto que vocês têm que saber para gabaritar, tá? Simbora! Segundo ponto é o artigo 3º da 8429. Nós sabemos e nós estudamos que o sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa são os agentes públicos. Qualquer agente público, inclusive os políticos. Tá certo, eles são realmente os sujeitos ativos. E aí eu sempre falo a vocês, agente público não é terceiro, né? Um terceiro, sozinho, ele não pratica um ato de improbidade administrativa. Mas se ele tiver acompanhado de um agente público, sim, ele pratica, ele responde igual, olha só. Cara, não tem nada a ver. Não é servidor, não tem vínculo nenhum. Praticou junto com o agente público. Vai receber a mesma penalidade do agente público, normalmente. Vai responder por ato de improbidade administrativa, assim como o agente público. Então, às vezes a gente tá aqui, né? Não sou servidora pública, tá tudo certo comigo, jamais vou praticar um ato de improbidade. Aí tu se junta com teu primo, com teu tio que é servidor, faz um negocinho errado e se lasca, como a gente diz aqui em Recife. Porque você pode praticar um ato de improbidade administrativa. Olha o que o artigo 3º diz pra gente. As disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo um agente público, induza ou concorra dolosamente sempre para a prática do ato de improbidade. Então vamos para aquele velho exemplo que quem tem aula comigo já sabe, né? Vamos lá. Eu tenho Maria e Mariana. São irmãs. Elas sabem que por terem a mesma inicial, M, elas sempre caem na mesma sala de concurso público. Foram prestar o concurso público do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mariana, mais inteligente, né? Fala assim, ó Maria, quando chegar mais ou menos umas 2h30 de prova, vou parar, vou no banheiro. Lá no banheiro eu vou conseguir sair com a caneta, vou escrever as respostas no papel e colocar atrás do sanitário. Aí tu pede pra ir no banheiro depois, pega as respostas, né? Acaba ali decorando, volta e nós duas passamos. Pronto. Plano de mestre. As duas estavam se preparando para o concurso. Não tem vínculo com a administração. Não são agentes públicos. Nessa situação de fraude a concurso público, porque é uma fraude, as duas estão praticando um ato de improbidade administrativa. Foi com dolo, não foi? Não foi culpa, não tem como. Foi com dolo. Mas foi um ato de improbidade administrativa? Não. Elas são os chamados terceiros. Não tem vínculo nenhum. E sozinhas, elas não podem praticar um ato de improbidade administrativa. Agora, vamos mudar a ideia. Eu continuo com Maria e Mariana querendo, né, fraudar o concurso público. E elas conhecem Henrique, que vai ser fiscal dessa prova do TJPE, que é muito amigo delas. Esse fiscal da prova conseguiu a prova antes. Inclusive os gabaritos. Um dia antes da prova, ó, toque, toque, toque. Bateu lá na casa de Maria e Mariana, entregou o gabarito para as duas, né? Passou a noite todinha ali, ó, decorando. Chegou na prova, arrasou, passou. Peraí, eu tinha Maria, Mariana e o fiscal, que naquele momento era um agente público, Henrique. Então, Maria e Mariana induziram, concorreram com o agente público. Dolosamente, obviamente. Nessa situação de Maria, Mariana e Henrique, os três respondem por ato de improbidade administrativa. Os três. Não é só Henrique porque ele é agente. As duas terceiras concorreram com o Henrique. Se não existisse Henrique, nada aconteceria. Mas existindo Henrique, acontece. E é isso que o nosso artigo 3º da 8429 de 92 traz pra gente. Me diz aí se isso não responde um monte de questão. Responde um monte de questão. Porque vão trazer a situação que eu trouxe aqui e vão colocar várias alternativas. Maria e Mariana praticaram improbidade. Maria e Mariana não praticaram improbidade, né? Maria, Mariana e Henrique praticaram improbidade. Mas Henrique, vê só, sempre tem assim, tá? Ó, Maria e Mariana não praticaram o ato de improbidade. Mas Henrique, sim. Henrique praticou o ato de improbidade. Juntamente com Maria e Mariana, que respondem da mesma forma. Aí sim. Percebem como tem muita questão para gabaritar assim?
Essa é a ideia desse vídeo de hoje, tá? Pegaram isso? Simbora, sair de improbidade. Vamos para licitações e contratos. Eu tenho um assunto bem específico que tá aqui no meu coração pro 39, tá? É a indicação de marca. A indicação de marca tá lá no artigo 41 da 14133. E basicamente é o seguinte: nós sabemos que numa licitação existe uma competição, né? Eu estou competindo pelo objeto da licitação. O que se der melhor, ganha a licitação e vai entregar o objeto. Beleza. Esse objeto, em regra, não pode ter uma marca específica. Em regra, eu não posso dizer a marca que eu quero. Mas aí eu pergunto, prof, eu nunca posso dizer. Às vezes eu preciso de uma marca específica. Eu posso? Nas situações do artigo 41 da 14133, você pode. É a chamada indicação de marca. Eu estou indicando a marca no edital de licitação para que os licitantes, né, entreguem a melhor proposta possível para mim, dentro da marca que eu quero. Mas aí são exceções e eu tenho que seguir exatamente o artigo 41. Vamos dar uma olhada? Ó, pode haver indicação de marca quando, primeiro, houver necessidade devidamente justificada de padronização do objeto. Então eu quero padronizar o objeto, e por isso que eu vou indicar a marca. Eu sempre dou, vocês morrem de rir, né? Já tive um computador positivo, foi o meu primeiro computador que entrou, né, nas minhas condições financeiras, e hoje em dia eu tenho um computador Dell, ó. E aí o positivo não era tão bom, pelo menos a geração que eu comprei não. E aí, digamos que eu tô, né, tem lá um servidor público, um órgão público, e todos os computadores desse órgão público são da Dell. E quando chegaram mais funcionários, né, o órgão público cresceu, eu quero mais computadores. No momento da licitação do edital, no objeto eu vou indicar a marca Dell, porque eu quero padronizar. Imagina o caos que vai ser se eu colocar positivo e ficar um funcionário com Dell, o outro com positivo. Vai ser confusão e briga na certa, porque em órgão público também tem confusão, tá? Não é só no escritório, não. Órgão público também tem confusão. Então, para padronizar esse objeto, claro, com justificativa, eu posso indicar a marca. Nesse caso do exemplo, eu vou indicar a marca Dell para padronizar o objeto. Segunda situação muito parecida: manter a compatibilidade com padrões e plataformas já adotadas pela administração. Então, o padrão da administração é a marca Dell. Então, eu vou indicar a marca Dell e não vou aceitar Positivo, Lenovo, nenhuma outra marca. Eu quero a Dell. Terceira situação, justificadamente sempre, aquela marca for a única capaz de atender ao objeto contratado. Então, ó, eu nem tenho tanta predileção assim pela marca Dell. Só que se eu for olhar os processadores para, né, os sistemas que eu uso dentro do meu órgão, dentro do Tribunal de Justiça de Pernambuco, a marca Dell, ela roda melhor, não fica travando, que ninguém merece, né? Até melhor para a própria eficiência da administração pública. Então, por conta dessa situação, para manter, né, essa capacidade de atender ao objeto contratado, eu vou querer um Dell. Vocês estão entendendo? Vocês estão pegando? Comenta aí para mim se está tudo certo. E por fim, quando a indicação se der para facilitar a identificação do objeto. Essa é a mais diferentona. Por quê? Eu não vou indicar o objeto, eu só quero Dell. Eu vou facilitar, vou falar assim, ó, normalmente os notebooks da marca Dell atendem ao meu objetivo, porque tem o processador YZ, a geração tal, que eu não entendo nada. Então você vai explicar o motivo e o que é que você precisa. E aí esse licitante pode chegar e falar assim, ó, tranquilo, realmente a marca Dell funciona. Agora tem um Lenovo de última geração que acabou de sair, que tá com valor melhor, e ele também roda muito bem o teu serviço. Você entende? Eu estou indicando uma marca para facilitar que o licitante encontre essa marca ou outra marca que esteja ali compatível, semelhante ou até melhor ao Dell. Aqui ela é diferente, né? Eu não estou indicando. Eu estou falando uma só para facilitar, mas eu vou aceitar similares que atendam o mesmo objetivo. Tanto é que essa última situação é a única que não restringe a competição. Se você der uma olhada nas três aqui, ó, eu estou restringindo. Quem não trabalha com a marca Dell nem participa da licitação. Agora, esse último aqui, eu posso não trabalhar com a Dell, mas eu trabalho com a Lenovo, que tem um notebook de última geração que vai te atender. Massa, eu posso participar da licitação.
tá? Nos outros 3 casos, eu estou sim restringindo a competição. Mas, professora, licitação não é competição? Como é que eu estou restringindo a competição? Nessas situações excepcionais do artigo 41, ok. Fora disso, não posso restringir competição. Vocês pegaram aqui? Vocês entenderam a indicação de marca do artigo 41? Espero que sim. Então, respira e vamos para a próxima. Trouxe aqui para vocês algumas prerrogativas da administração pública. Uma delas é a rescisão unilateral dos contratos administrativos. No âmbito dos contratos administrativos, a administração pública continua exercendo as suas prerrogativas. E uma delas é rescindir unilateralmente o contrato, ou seja, eu estou lá com um contrato firmado entre eu, né, a administração pública, e um terceiro, um indivíduo. E eu quero finalizar esse contrato, quero extinguir. Rescisão unilateral, só eu quero, ele não tem nada a ver. Eu vou lá e acabou. É uma prerrogativa da administração. O particular, ele não pode fazer isso. Ele não pode chegar e falar, quero rescindir o contrato unilateralmente, viu? Quero mais não. Você acha? Não pode, né? Agora, ele também não fica de mãos atadas. Existe uma situação, né, onde essa rescisão ela vai acontecer. E é a seguinte: se eu tenho a administração pública de um lado e o particular de outro, e a administração pública está sendo inadimplente, é diferente, não é o particular, é a administração pública que está sendo inadimplente. Não tá legal. Não tá legal. Sabe, ela não está cumprindo, né, as disposições do contrato. Se ela for inadimplente por mais de 2 meses, ou a execução do contrato for suspensa por mais de 3 meses consecutivos ou alternadamente atinja o limite de 90 dias, eu tenho o particular podendo rescindir. Aí o particular, nessa situação, ele pode suspender a execução do contrato. Ele vai falar, olha assim, administração pública, eu fiquei te observando. Tu estava sendo inadimplente por 10 dias, 20 dias, 30 dias. Atingisse 2 meses de inadimplência. Nessa situação, eu vou suspender a execução pelo meu lado. Tu está sendo inadimplente comigo, você tem que cumprir, então eu vou suspender a execução. Essa suspensão pode levar a uma rescisão. Eu suspendo. Ela não foi inadimplente por 2 meses, mas ela ficou o tempo todo suspendendo o contrato, chegando aí a 3 meses. Passou 3 meses com o contrato suspenso. Não posso ficar assim com essa insegurança jurídica. Ou então suspender o contrato várias vezes alternadamente, totalizando ali 90 dias. Eu não posso ficar com essa insegurança jurídica. Então eu vou suspender a execução do contrato. E a gente sempre coloca, né, esse limite, porque normalmente muitos dos contratos administrativos firmados com terceiros são contratos que regem ali o interesse público. Então eu tenho, exemplo, um fornecimento de energia elétrica no hospital público. A administração pública está inadimplente, não está pagando. Mas eu posso, com 5 dias de inadimplência, acabar com a energia elétrica desse hospital? Eu não posso, né? Porque fere o interesse público. Então, é um pouco mais delicado na parte desse particular. Ele tem que aguardar um tempinho, né? Algumas inadimplências consecutivas, uns meses, para ele poder falar, infelizmente não dá mais. E nessas situações de hospitais públicos, escolas públicas, é mais delicado ainda, tá? Mas é só para que vocês saibam que a administração pública tem a prerrogativa de rescindir unilateralmente e o particular não tem. Tem várias regrinhas para que isso aconteça. Beleza? Entendido aqui? Simbora para outro tema? Vamos falar dos serviços públicos? Serviços públicos de praxe nas provas de primeira fase. Eu trouxe aqui algo muito simples. Professor, isso aqui é básico, professor. Eu já sou expert em direito administrativo. Por que você trouxe isso aqui? Porque faz tempo que não cobra. E já cobrou muito. Nossa, toda prova tinha uma questão sobre isso aqui. Sobre essa classificação do serviço público. E se não cobra há muito tempo, eu levanto minha orelhinha também, porque eu sou especialista no exame de ordem. Vai que eles queiram colocar de volta a cobra. Vocês vão saber responder. Existem 2 classificações muito importantes para os serviços públicos. Os serviços públicos, eles podem ser individuais, também chamados de uti singuli, ou gerais, também chamados de uti universi. A palavra ajuda, né? Uti singuli, lembra de singular, eu, tu, ele, não tem plural.
singular, individual. E os gerais, universo geral, todo mundo. Lembra assim. Qual é a diferença dos dois? No serviço público individual, o singular, eu tenho um serviço que é prestado a todos, mas eu consigo individualizar a sua prestação. Ou seja, ele é divisível. Eu tenho um serviço público rodando, mas eu consigo saber quem usufruiu. Maria usufruiu, Luciana usufruiu, Antônio usufruiu, Vitor usufruiu, Bia usufruiu. Eu consigo dividir quem está usufruindo desse determinado serviço público. Então, ele é individual. Por eu conseguir dividir quem está usufruindo, o que é que a administração pública faz, gente? Vai cobrar. Vai cobrar taxas ou tarifas proporcionais ao uso. Exemplo, transporte público. Transporte público é um serviço público, né? Mas eu pago, não pago? Pago. Eu pago a tarifa, né? Eu pago a tarifa para entrar nesse transporte público. Outro exemplo, energia elétrica. Energia elétrica é um serviço público, tem que ter. Mas eu pago minha energia elétrica, não pago? Pago. Porque eu consigo dividir quem entra no ônibus. Eu consigo dividir quem está com a energia ligada em casa. Quando eu consigo dividir, meu amigo, eu vou cobrar por taxas ou, né, por tarifas. Já quando nós falamos dos serviços públicos gerais ou multi-universe, eu também tenho a prestação de serviço a todos, usufruído por todos, só que eu não consigo dividir. É simultâneo. Ele tá aqui, ó, o serviço, e tá todo mundo usando, e eu não consigo dividir quem é que usou, quem é que não usou. Exemplo, iluminação pública. Tá iluminado, nem sempre tá, né? Tá iluminada aí a rodovia. Tu passa na rodovia todo dia. Só que Maria, Joaquim e Henrique, todo mundo passa na rodovia todos os dias. Como é que eu vou saber se Maria deixou de trabalhar naquele dia e não usufruiu da iluminação pública da rodovia, da BR? Eu não consigo saber. Eu não consigo dividir. Por eu não conseguir dividir, eu não posso cobrar. A gente paga taxa de iluminação pública? Não paga, graças a Deus. Né? A gente paga taxa de segurança pública? Não. Como é que eu vou dividir? Se hoje eu fui beneficiada pela segurança pública ou não? Será que eu ia ser assaltada hoje? Não fui, porque passou uma viatura ali na esquina? Não dá para saber, né? Brincadeiras à parte. Então, não dá para dividir, não dá para cobrar. Então, nos serviços individuais, que é o nosso uti singuli, eles são divisíveis, dá para cobrar. Nos serviços gerais, uti universo, eles são indivisíveis, não dá para cobrar. Nossa, mas isso responde um monte de questão, né? Se você tá prestando atenção em mim, inclusive, já deu like. Para agora tudo que tu tá fazendo. Vou até beber uma água. Dá esse like. Me dá esse like. Se você entendeu isso aqui, você já consegue mirabolar um monte de questão da FGV, não é? Várias questões que você vai acertar. Então, esse tema aqui, relevante. Pode ser que caia. Se cair, você volta aqui para dizer que caiu. Porque eu sou pé quente, viu? Não é pra brincadeira, não. Vamos lá, simbora. Mais um tema é o dos agentes públicos. Tema importantíssimo. Eu trouxe algo aqui simples também. Vocês estão vendo que não tem nada mirabolante. Eu estou ensinando alguma coisa mirabolante aqui? Não. Mas isso responde muito a questão. Sobre agentes públicos, trouxe aqui o artigo 41 da Constituição Federal, que trata da estabilidade dos servidores públicos. É simples. Apenas os cargos públicos, os servidores públicos efetivos podem adquirir estabilidade. Ah, professora, é isso. Apenas os detentores de cargo efetivo podem adquirir a estabilidade. Ah, professora, mas e os cargos comissionados? Não pode. Ah, professora, mas e os temporários? Não pode. Apenas os detentores de cargo efetivo podem adquirir estabilidade. Por que eu dou ênfase ao pode? Porque não significa que todo servidor efetivo é estável. Porque ele, para ser estável, ele precisa de 3 coisas. Ser efetivo, ter 3 anos de efetivo exercício e ser aprovado numa avaliação especial de desempenho. Ele pode ser efetivo, ele pode ter 3 anos e não ser aprovado, então ele não é estável. Ele pode ser efetivo, mas ele só tem 2 anos, então ele não é estável. É até legal, porque algumas provas já cobraram isso, tá? A prova colocou assim, todo servidor efetivo é estável. Não. Todo servidor estável é efetivo, porque ele só pode ser estável se for efetivo.
Não existe servidor comissionado estável. Não existe servidor temporário estável. Somente os efetivos. E é isso que dispõe o artigo 41. Então, lembrem, eu preciso que ele seja efetivo. Eu preciso de 3 anos de efetivo exercício e preciso de aprovação em avaliação especial de desempenho. Vou colocar aqui o efetivo. Efetivo. Então, eu tenho que ser efetivo, tenho que ter 3 anos de exercício e tem que ser aprovado em avaliação especial de desempenho para adquirir estabilidade. Se eu perder qualquer um desses aqui, não tem como. Ah, professora, mas eu sou comissionado, eu estou trabalhando há 10 anos, eu já fiz avaliação especial de desempenho, eu posso? Não. Porque você é comissionado, você não é efetivo. Isso responde muita questão. E aí, claro, de nada adianta você aprender aqui comigo e na hora da questão, você ficar lá muito nervoso, não conseguir ler, deixar passar batido. Que a questão ela vai trazer uma situação, né, de um servidor comissionado. E aí, na alternativa, vai dizer que ele pode ser estável, se ele tiver 3 anos de efetivo exercício e aprovado. Só que você deixou passar o comissionado, você lembrou dos 3 anos, você marcou, errou. Então, e aí eu vou trazer para vocês, nos próximos vídeos, inclusive, técnicas, porque também existem técnicas além do cognitivo para você ser aprovado no exame de ordem. E uma dessas técnicas, dando spoiler, são as 2 leituras. Porque normalmente, a gente, por conta do tempo da prova, lê a pergunta uma vez e já marca. Ah, porque não vai dar tempo. Dá sim. Você vai fazer 2 leituras. A primeira leitura é quase descartável, porque ela é ansiosa. Você está lendo com muita ansiedade. Você quer saber o que está cobrando, se você sabe, se você não sabe, se você já viu em algum lugar, se você vai saber responder. Então é ansioso, você deixa passar um monte de coisa. Você vai ler uma vez e vai ler 2. Na segunda vez, você vai ser objetivo. Você vai ser minucioso. Você vai grifar, você vai puxar. Nossa, eu tenho diversos alunos que disseram para mim, em mentoria, que mudaram a forma de resolver questões. E que a pontuação deles foi elevada drasticamente, somente com essa técnica. Olha só que besteira. Ler 2 vezes. Mas essa e outras, né, e mais profundamente sobre essa, vou conversar com vocês em algum vídeo específico, tá? Então, simbora. Ainda sobre agentes públicos, trouxe aqui a recondução para vocês, porque eu senti no meu coração. Lembra lá, né? Eu trago o que é recorrente, o que não cobra faz tempo, o que é premonição minha, o que eu sinto no meu coração, né? Para vocês aqui. Recondução é uma forma de provimento derivado de um agente público. Basicamente, eu tenho o retorno de um servidor ao seu cargo de origem sem indenização. Essa recondução pode acontecer na reintegração do anterior ocupante do cargo ou na inaptidão do estágio probatório de outro cargo. Professora, tá falando chinês, tá falando grego? Peraí. Ó, a recondução ela vai acontecer em 2 situações. Eu estou lá, quietinha no meu cargo. Determinada pessoa foi demitida. Aí o cargo dela ficou vago. A administração falou o quê? Cecília, vai lá pro cargo dela dar uma força. Eu vou para lá. Só que depois de um tempo, a demissão dessa pessoa foi anulada e ela vai ser reintegrada a esse cargo. Só que tá lá eu sentada bem bonitinha no cargo dela. Quando essa pessoa chegar de volta, eu vou ter que ser reconduzida ao meu cargo de origem. Então a administração pública me pega de lá e me reconduz. Ó, volta pro teu cargo de origem. Primeira hipótese de recondução. E a segunda hipótese é que eu estava no meu cargo e fiz um concurso. Passei nele e fui para outro. E aí existe o estágio probatório. Eu não passei no estágio probatório. Deu ruim. Não me adaptei. O que é que eu posso fazer? Ser reconduzida àquele meu cargo de origem. E se tiver alguém no meu cargo de origem, ela também vai ser reconduzida ao cargo de origem e vira todo um ciclo de reconduções. Então, o conceito de recondução é simples, mas faz tempo que não cobra. É o artigo 29 da 8.112, eu sinto que pode ser cobrado. Inclusive, o STJ já deixou claro que um servidor estável que acaba desistindo do estágio probatório que foi submetido em um novo cargo tem o direito de ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Que coisa estranha, né, prof? Ele não perde a oportunidade, não? Não. Existem algumas coisas legais aí no serviço público, né? Então, eu tô num cargo, vou para outro. Não me adaptei, quero desistir.
No meio do estágio probatório, claro. Eu posso desistir e voltar para o meu cargo? Pode. Tá tudo certo. Segundo o STJ, pode. Tá? Então, aqui nós temos o artigo 29 da 8.112 e uma jurisprudência do STJ também importante para a prova de vocês. E para fechar, né, nosso encontro, nossa aula de hoje, quero falar de responsabilidade civil do Estado, que é de praxe, pelo menos uma questão. E isso nunca mudou, tá? Pelo menos uma questão aí nós temos de responsabilidade. Então vamos rever um pouquinho. Ó, a responsabilidade é pautada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Esse artigo 37, parágrafo 6º é a nossa base constitucional, que diz pra gente que a responsabilidade civil do Estado, ela é objetiva, e a responsabilidade civil do agente público, ela é objetiva. Até coloquei aqui para vocês bonitinho, ó. Responsabilidade do Estado é sempre objetiva, em regra, e responsabilidade do agente público, ela é, em regra, subjetiva, quando comprovado dolo ou culpa. Então, aconteceu uma situação, quero saber rápido. Responsabilidade civil do Estado é objetiva. A responsabilidade do agente público é o quê? Subjetiva, se eu comprovar dolo ou culpa. Professora, não teve dolo ou culpa, então ele nem tem responsabilidade. Ela é só do Estado, só objetiva. Percebem? Deu para entender? Então, a responsabilidade do Estado é objetiva, a responsabilidade do agente público é subjetiva, tá? Ó, aqui no Brasil, nós temos a teoria do risco administrativo sendo aplicada. Lembrem assim, o nome da teoria é o nome da disciplina. Qual é a disciplina? Administrativo. Teoria do risco administrativo. Por que eu peço que vocês lembrem? Porque existe outra teoria, que é a teoria do risco integral, que não é aplicada ao Brasil, mas que também sempre cai nas provas para confundir vocês. Às vezes a alternativa está corretíssima, dizendo que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, que a responsabilidade do agente público é subjetiva se comprovado dolo ou culpa, conforme a teoria do risco integral adotada no Brasil. Opa! Teoria do risco integral adotada no Brasil? Não. É a teoria do risco administrativo. Então, ter esse conhecimento faz você responder as questões, né, com mais eficiência. Essa teoria do risco administrativo me diz que a atividade administrativa já é um risco em si. E que, por conta desse risco, o Estado se responsabiliza objetivamente. Ainda que existam possibilidades de exclusão dessa responsabilidade, com base nas excludentes que eu vou apresentar a vocês, tá? Então, a teoria do risco administrativo é aplicada ao Brasil. Um ponto relevante e muito polêmico é a responsabilidade por omissão do Estado. A responsabilidade por omissão do Estado, ela vai acontecer numa situação onde o dano acontece pela falta de conduta do agente. O agente não teve conduta, ele foi omisso. Se ele foi omisso, a responsabilidade do Estado é objetiva. Então, a responsabilidade por omissão do Estado nas situações onde há falta de conduta do agente, ela é objetiva, conforme preconiza o STF. Esse tema é muito polêmico, eu nem quero aprofundar muito aqui para não confundir vocês nessa reta final. O que é importante? Responsabilidade por omissão do Estado. No caso de falta de conduta de agente, é objetiva, conforme jurisprudência do STF. Beleza? Pegou aqui? Vamos embora. Para fechar, trouxe aqui as excludentes da responsabilidade. Ó, já que nós temos a teoria do risco administrativo, eu vou admitir excludentes. Nem sempre o Estado vai ser culpado. Não dá para culpar por tudo, senão vai ser muito absolutista. E aí eu tenho 3 excludentes: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima. O caso fortuito, eu posso colocar aqui ao lado, deixa eu ver se eu consigo colocar mais fácil, não ficar tão feio. Aqui, ó. Posso colocar aqui ao lado a palavrinha imprevisível. O caso fortuito, ele é imprevisível. Não dá para prever que aquela situação ia acontecer. Um exemplo que eu sempre dou em aula que dá muito certo, Covid-19. Como que eu ia prever que esse vírus se instauraria no Brasil da forma que foi instaurado? E que geraria diversos danos à população, ao Estado, todos. Eu não tinha como prever. Era
previsível a pandemia do Covid-19. Então, é por isso que existem algumas situações que o Estado não foi responsabilizado, porque ele não tinha como prever. E às vezes, na maioria das vezes, como você não tem como prever, você não consegue reverter a situação e por isso, em algumas situações, o Estado não teve responsabilidade, por conta do caso fortuito. Já a força maior, eu posso chamar de inevitável. Na força maior, eu consigo prever. Consigo, dá pra prever. Mas não dá pra evitar. Exemplo, um terremoto. Eu consigo prever, né, de acordo com a ciência que nós temos, que um terremoto pode estar se aproximando. Eu sei que um terremoto pode acontecer. Mas como é que eu vou evitar? Vou chamar, né, a Liga da Justiça para segurar as placas tectônicas? Não tem como. Então, eu consigo prever, mas não consigo evitar. É a força maior. Nessas situações, eu não consigo aplicar responsabilidade objetiva ao Estado. E, por fim, nós temos a culpa exclusiva da vítima. A vítima deu causa ao dano. Um exemplo triste, mas recorrente, suicídio. O suicídio ele pode acontecer, e já aconteceu em diversos casos. Exemplo, um transporte público, uma viatura de polícia está trafegando e a pessoa se joga contra, né? No intuito de cometer suicídio. Trem também, metrô, se joga nos trilhos, né? Nessas situações teve culpa da vítima exclusiva. Não tem nexo causal entre a conduta do policial estar dirigindo e o óbito da vítima. Não casa, não tem nexo, porque ela se jogou na frente. Foi culpa exclusiva. Nessas situações, eu afasto a responsabilidade civil do Estado. São as minhas 3 excludentes da responsabilidade civil do Estado. Ok, vocês pegaram aqui? Trouxe aqui para vocês só aqueles temas porretas, como a gente fala aqui em Recife. Temas que sempre são cobrados. Mas, ao longo da semana de revisão, fique ligado, ative esse sininho, tá? Corre lá nas minhas redes sociais para você ficar por dentro da programação, para você saber quando será, o que será, que horas vai acontecer. A nossa revisão vai descer para a primeira fase, onde eu vou aprofundar esses temas e trazer outros temas para vocês também, tá? Ó, para quem ficou até o final, tem um presentinho. Olha só, eu preparei um e-book de improbidade administrativa, tá? E coloquei lá no meu Instagram. Meu Instagram é @cecilianavarro.prof. Você vai clicar no link da minha bio e vai escolher lá o seu e-book de improbidade administrativa. Inclusive, nesse link da bio já tem um e-book de responsabilidade civil do Estado que eu disponibilizei a vocês. Então, vocês ganham 2. Agora, me ajuda. Tu chegasse lá para pegar o e-book, por favor, me segue. É só um clique. Aperta para me seguir, para você ficar por dentro de tudo, para você receber esses conteúdos gratuitos, para você ver a loucura da minha rotina, do meu dia a dia que eu mostro a vocês também. Ok, gente? Fechou? Espero que tenham gostado dessa aula objetiva, mas para que vocês estejam prontos para gabaritar as 5 questões de direito administrativo na primeira fase. Ó, um beijo para vocês e até a próxima.